Olá, senhores, bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal. E agora nós vamos falar da Lei Penal no Tempo. Lei Penal no Tempo. Vamos estudar o princípio Tempus Regit Actum. Vamos ver o que é a teoria da ação nos termos do artigo 4º do Código Penal. Vamos ver o que é a retroatividade benigna nos termos do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal e do artigo 2º do Código Penal. Vamos ver o que são a novatio legis e o abolitio criminis. Vamos também ver o que são as leis temporárias e excepcionais. Olha só, quando se fala do cometimento do crime no âmbito temporal, a gente quer saber qual que é a lei aplicável, tendo em vista o cometimento naquele dia específico, naquela hora específica, naquele momento específico. E quando se estuda a lei penal no tempo, se procura questionar e se responder a seguinte situação. Vamos supor que você cometa um crime hoje, você realiza o último ato relacionado o último ato de execução hoje de um crime de homicídio. Você disparou contra o seu inimigo hoje. Só que ele não morreu, esse seu inimigo. E agora, como é que fica essa situação? Nessa situação, vamos supor que o seu inimigo ele fique aí agonizando no leito de morte por um tempo, 2 meses. Vem aí o 3º mês e é prolatada, vem a ser exarada pelo Congresso Nacional uma nova lei penal. E agora a nova lei penal prevê a pena do homicídio o dobro que se tinha antes. Antes o homicídio era o quê? Até 20 anos, agora a pena do homicídio vai ser de 40 anos, enfim. Até que ponto seria constitucional é uma outra questão. Mas vamos supor que agora então nós temos uma pena muito superior para o crime que você tinha dado no último ato de execução antes, e depois, já com a vigência dessa lei, é que surge aí a consumação desse delito. E agora, como é que fica essa situação? Você deve responder nos termos da lei antiga ou da lei nova. Primeiro ponto. No direito, se adota como regra geral o princípio ou a regra do tempus regit actum. Ou seja, a lei válida é a lei aplicável é aquela válida no dia da ocorrência do ato. É a lei válida no dia da celebração do negócio jurídico ou no dia do cometimento do crime. E aqui, para nós entendermos o que é cometimento do crime, já surge o primeiro problema. O crime é cometido quando a realização do último ato de execução, ou o crime é cometido quando ele efetivamente se consuma? O nosso artigo 4º do Código Penal vem a dar a resposta. Vamos ver então o que diz o artigo 4º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ou seja, se você realizou o último ato de execução hoje, você responde pela pena deste crime na data de hoje. Se a pena alterar amanhã, ficar mais grave amanhã, você não responde com a pena de amanhã, você responde com a pena de hoje. Está bem? Outra situação importante. Você tem 17 anos hoje, você comete o crime hoje. Você é inimputável hoje. Se lembram disso, da inimputabilidade? Você é inimputável hoje. Vamos supor que esse crime só gere efeitos, só gere consequências depois. A sua vítima morreu depois. A carta, quem envia a carta hoje em dia, mas enfim, a carta só chegou ao destinatário depois. E assim por diante. Carta não, vamos pensar em encomenda. Você enviou uma encomenda pelo SEDEX e, na verdade, tinha uma bomba, sei lá eu, e a bomba só explode depois. É a data da ação, data do despacho, do envio dessa encomenda, que representa o dia da ação. Se aplica aí a teoria da ação. Está bem? Isso é importante, principalmente com relação a quem é inimputável, teoria da ação. O que acontece?
Vamos supor que você cometesse um crime hoje e depois que você cometeu esse crime, acontece o seguinte: essa conduta vem a ser abolida como crime. Essa conduta não é mais criminosa. Nós temos um caso bem interessante no Brasil, que diz respeito, sabe, à conduta da infidelidade, né? Diz respeito à infidelidade. O que acontece? Nós tínhamos no Brasil o crime do adultério. Tá? Até pouco tempo, não tão pouco tempo assim, nós tínhamos o crime do adultério. A sociedade evoluiu e percebeu-se, concluiu-se que o direito penal não deveria penalizar, não deveria servir para sancionar o ato do adultério. Isso deveria ser visto de uma outra maneira. Neste caso, nós tivemos o que se chama de abolício criminis. Vamos supor que você tivesse cometido o crime de adultério, tá? O crime de adultério hoje e amanhã já não há o crime de adultério, já não é considerado crime. Pelo princípio tempus regit actum, você deveria responder pelo crime. Mas já pensou que injusto seria você responder por algo que já não é crime? Por conta disso, tá? Por conta disso, a Constituição Federal, juntamente do artigo 2º do Código Penal, vem a impor que não há a retroação, ou seja, a lei penal não vai para trás, ela não volta no tempo, ela não se aplica aos fatos consumados, a não ser que seja para beneficiar o réu. Olha só, a lei penal nova, quando ela é ruim, quando ela é maléfica, está bem para o réu, ela não se aplica a ele. Você cometeu um ato hoje, tem uma nova lei, é óbvio que essa lei, se for maléfica, não vai se aplicar a você, não faz sentido isso, até por conta do princípio tempus regit actum. Porém, se a nova lei for boa, ou se a nova lei descriminalizar uma conduta, você pode sim ser beneficiado com ela, por conta do emanado constitucional que diz respeito a isto, juntamente do artigo 2º. Vamos ler agora o artigo 2º, que diz o seguinte: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime. Não é verdade? Cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais de sentença condenatória. Diz também o seguinte, artigo 2º. Vamos supor que você já tenha sido até condenado. Você está cumprindo a sua pena. Tá? Você já foi condenado, você está cumprindo a sua pena, teve trânsito em julgado, já foi julgado lá no STF, esse é o seu caso, e essa sua conduta do adultério que você tinha cometido há muito tempo atrás, agora não é mais criminalizado. Você vai continuar sofrendo a sanção pelo adultério? Você vai continuar preso pelo adultério, se for o caso? A resposta é negativa. Tá bem? A resposta é negativa. E junto a isto, nós temos que ler a Constituição Federal. Então vamos passar a leitura da Constituição Federal. Lá no artigo 5º, vamos ler o artigo 40, que diz o seguinte: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Ou seja, quando se deixa de criminalizar uma conduta, quando você tem a abolício criminis, está bem? Essa lei posterior beneficia o réu, portanto ela retroage. Outra situação, novatio legis. E a novatio legis diz respeito a quando há uma nova lei regulando uma determinada ação. A novatio legis pode ser maléfica, novatio legis pode ser quando a pena de um crime é aumentada. Ou então, você pode ter uma novatio legis, que é a novatio legis benéfica, ou então novatio legis in melius, que é quando a pena de um crime é diminuída. Geralmente, no Brasil, as penas dos crimes são aumentadas. São pouquíssimos os casos de crimes que têm suas penas diminuídas. Tá? São bem poucas as situações. Teve no Brasil, há pouco tempo, uma situação em que se teve uma reforma no Código Penal com relação ao crime de furto, e aquele que cometesse um crime com uma arma branca, tá? Ou seja, uma faca, passou a responder por um crime com uma pena menor do que aquele que comete um crime com uma arma de fogo. Nós tivemos uma redução na pena desta pessoa. Tivemos uma novatio legis. A pessoa que cometeu um crime durante a vigência de uma lei vai se beneficiar com a nova lei que diminuiu a respectiva sanção, a respectiva pena para o cometimento de um roubo com arma branca, ou seja, a arma que não é de fogo, a faca e assim por diante. O que acontece? Pouca aplicabilidade, porque nós tivemos uma alteração mais recente ainda, que foi a mega reforma penal. E essa alteração que tinha ocorrido, ela perdeu seu objeto, porque agora
a arma branca continua aí com uma pena um pouco mais elevada. Último tópico de hoje, leis temporárias e leis excepcionais. O que acontece? Eventualmente, você tem a criminalização de uma conduta por um período específico de tempo. Olha só, às vezes o poder público, às vezes o Congresso Nacional quer que uma conduta seja penalizada por um prazo específico. Caso clássico, caso da Copa do Mundo. Os países, para poderem receber a Copa do Mundo, eles têm que realizar uma série de inovações legislativas. Eles têm que criminalizar, por exemplo, o uso indevido das marcas da Copa, das imagens da Copa, dos logotipos e assim por diante. Tem que criminalizar especificamente a falsificação desses produtos e o uso indevido dessas imagens. O Brasil fez isso. O Brasil criminalizou especificamente os logotipos e as marcas relacionadas à Copa do Mundo. O que acontece? Isso foi feito com a lei da Copa, e eis que, com o fim da lei da Copa, com o fim da Copa do Mundo, a lei da Copa perdeu sua vigência. Tá? Não há mais um crime específico para alguém que reproduz os sinais da Copa do Mundo e assim por diante. Tá? Existem outros crimes, você pode ter, dependendo do caso, uma violação de direitos autorais ou então uma violação de marca. Está bem? Com relação à falsificação. Depende, tá? Depende. O que acontece? Nós tivemos, então, a cessação da vigência de uma lei. Vamos supor que uma pessoa tivesse cometido o crime de violar os direitos autorais, de reproduzir uma marca da Copa quando essa lei era vigente. E essa pessoa só é processada posteriormente, quando nós já tivemos o encerramento da Copa. Qual que é a lei que se aplica? A lei da Copa ou a lei posterior, a lei da data do processo? A lei da data da Copa, princípio do tempus regit actum, está bem? Mas a lei perdeu a sua vigência, não se aplica mais essa lei. A lei não aboliu nada, nós não tivemos uma abolição por lei. O que nós tivemos foi que uma lei perdeu a sua vigência. E com relação à excepcionalidade, vamos supor que por conta de uma pandemia global de determinado país, criminalize especificamente a conduta de sair de casa sem máscara. Vamos supor que isso seja criminalizado, e isso é criminalizado enquanto durar os efeitos da pandemia. Não se sabe se vai durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, não se sabe o tempo de duração deste fenômeno. Porém, quando acabar esse fenômeno, o presidente vai baixar um decreto. Tá? O Congresso vai suprimir a vigência dessa lei assim por diante. Nós temos uma lei excepcional. Não é uma lei temporária com relação ao fato de você saber o prazo de duração dela, como a lei da Copa, você sabia quando ela começou e quando ela ia acabar. Não, você tem uma lei excepcional. Enquanto durar uma calamidade pública, enquanto durar a guerra e assim por diante. Vamos supor que cesse a vigência dessa lei e a pessoa saiu de casa sem a máscara e isso fosse considerado um crime. Ela vai responder por esse crime? Ela vai responder por esse crime. Mas não teve abolício crimes? Não, não teve abolício crimes. Porque você não teve uma lei nova que deixou de criminalizar algo. Você teve uma lei que teve a sua vigência comprometida. A lei já não é mais vigente. A lei caducou. Isso é o que nós tínhamos para falar sobre lei penal do tempo. Aplica-se o princípio do tempus regit actum, aplica-se no Brasil a teoria da ação, prevista no artigo 4º do Código Penal, porém, é possível que ocorra a retroatividade da lei benigna, seja uma lei que promove abolício crimes, seja uma novatio legis, ou seja, uma nova lei, por vezes denominada de novatio legis in melius, tá? Novatio legis in melius. Isso se dá por força do texto constitucional, artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal prevê essa retroatividade benigna, tá? Benéfica, bem como o artigo 2º do Código Penal. E por fim, não confundam abolício crimes com as situações de leis temporárias e excepcionais, em que você tem uma vigência de uma lei sendo comprometida. Por hoje é só. Até a próxima.